E aí pessoal, tudo bem? Gente, como a gente viu combinatória, arranjo, permutação na última aula, eu resolvi trazer para vocês nessa aula um exemplo, né, onde eu utilizo a combinatória, arranjo, né, a combinatória, análise combinatória na matemática, né, como que a gente trabalha com isso, fora aqueles exercicinhos prontos que a gente recebe nos vestibulares, né? Um exemplo de uma aplicação muito interessante da análise combinatória está em encontrar o número de diagonais de um polígono, tá bom? Agora, professor, como que eu faço isso? Vamos junto. Ó, repara o seguinte, ó, um polígono aqui, ó, coloquei um exemplo de um pentágono. Repare que o pentágono ele vai ter 5 vértices, ok? 5 vértices. E a cada 2 vértices eu consigo determinar um segmento. Se eu pegar 2 vértices, eu consigo determinar um segmento que é formado por eles. Por exemplo, os lados, ó, lado AB é um segmentozinho, ou as diagonais, certo? A diagonal é um segmento, o lado é um segmento. Então, a gente vai partir dessa ideia para a gente encontrar um número de diagonais do pentágono e depois estender isso para um polígono de qualquer lado, né? Então vamos lá. Ó, se eu quiser descobrir, né, como a diagonal é um segmento, o lado é um segmento, eu quero descobrir a diagonal, seria interessante que a gente descobrisse quantos segmentos a gente pode formar a partir dos vértices de um polígono, certo? Aí, né, um raciocínio que vem na nossa cabeça, já pensando na questão da contagem, né? Se a gente pensar em arranjo, por exemplo, eu vou contar não segmentos a princípio, eu vou contar de quantas maneiras eu consigo formar anagramas, né? Quantos anagramas eu consigo montar com 2 letras, dentre essas que estão aqui. Ou seja, eu vou pegar cada vértice A, B, C, D e E, e eu vou contar quantos parzinhos diferentes eu consigo montar, tipo AB, BA, BC, CB e assim por diante, CE, EC, eu vou contar isso, né? E é isso que o arranjo faz pra gente, ele conta, né? Aqui eu tenho 5 elementos, que são 5 vértices do nosso conjuntinho, e eu vou contar quantos conjuntinhos, né, 2 a 2 eu consigo montar, considerando eles como distintos, tá? Estou considerando A, B e BA como sendo distintos, porque a princípio eu estou pensando só nas letras do vértice, ok? Então, fazendo o cálculo aqui do arranjo, usando aquela formulinha que a gente viu na aula, né? Que a gente demonstrou, que a gente viu de uma forma numérica e tal, utilizando ela a gente descobre que o arranjo, né, a gente tem 20 maneiras de juntar essas letrinhas, A, B, BA, enfim, os vértices, né? E isso é muito curioso, né? Agora a gente já sabe as formas que a gente consegue montar, a quantidade de anagramas que a gente consegue montar com cada letrinha. Mas, agora voltando para o problema geométrico, a gente sabe que, ó, na verdade, AB é igual a BA, porque eu estou falando de um segmento. Se eu pego um segmento de A para B e um de B para A, é a mesma coisa, né? Geometricamente falando. Logo, eu preciso dividir, né, pelo número de permutações, porque ó, como vai aparecer 2 vezes esse segmento, vai aparecer 2 vezes esse, vai aparecer 2 vezes esse aqui, e os outros todos vão aparecer 2 vezes. Isso significa, né, que eu vou ter que dividir por 2, né, esse número aqui, o 20. Né? Que é exatamente o que a combinação faz, né? A combinação ela pega as coisinhas do arranjo que a gente viu, né? E divide pelas permutações. Por quê? Porque na combinação a ordem não importa. Então eu vou pegar todas aquelas ordens, né, que aparentemente, né, são diferentes para o arranjo e eu vou considerar elas como iguais. Por exemplo, no arranjo AB é diferente de BA. Na combinação eles são iguais, então eu divido, né,
por essa forma de embaralhamento, essa permutação que existe entre eles. Portanto, eu tenho uma combinação que dá 10, né? Ou seja, né, eu tenho na realidade 10 segmentos que eu consigo formar a partir, né, a partir dos vértices do meu polígono, né, que no caso é o pentágono. Agora a gente vai ver como que a gente vai construir as diagonais para a gente fechar o raciocínio e matar, né, o propósito desse vídeo, que é para um polígono de n lados. Vamos lá, gente. Bom, pessoal, dando seguimento aqui, ó, perceba o seguinte, a gente descobriu que a gente consegue formar 10 lados, né? 10 segmentos, né? Não 10 lados, 10 segmentos com os vértices do pentágono, né? Mas perceba o seguinte, os lados do pentágono não são diagonais, né? E, portanto, as arestas, aqueles segmentos que formam os lados, não são diagonais. E quantos a gente tem ali? A gente tem 5 lados, né? Portanto, né, a diagonal vai ser um número de segmentos possíveis, tirando os lados, porque os lados não formam diagonais. Então, utilizando aquela formulinha, de novo, que a gente viu na aula, de combinação, né, e subtraindo 5, a gente chega em 5 diagonais que existem no pentágono, ok? Então esse é o raciocínio que a gente utiliza para um polígono de 5 lados, mas isso foi só feito para ilustrar, né, um caso mais geral, que é um caso de n lados, ok? Pelo mesmo raciocínio que a gente fez, né, o número de diagonais de um polígono de n lados vai ser dado pela combinação de n elementos, né, n lados tomados 2 a 2, tirando os lados. Por quê? Isso aqui vai dar um número de lados, um número de segmentos que um polígono de n lados possui. E isso aqui é o número de lados dele. A gente acabou de ver que o número de segmentos totais de um polígono tirado o número de lados é a diagonal, né, num exemplo particular. Bom, fazendo as continhas aqui, ó, isso aqui é n fatorial sobre n menos 2 fatorial por 2 fatorial menos n, que eu quase esqueci aqui, ó, coloquei depois. Fazendo MMC, a gente consegue juntar isso aqui nessa fraçãozinha aqui, ok? Só que o que é n fatorial? N fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim por diante. Como eu tenho n fatorial, n menos 2 fatorial aqui, ó, eu vou parar no n menos 2 fatorial. Depois eu coloco em evidência n menos 2 fatorial aqui, ó, com n, né, ó, n menos 2 fatorial eu ponho em evidência. Então coloquei esse cara em evidência. Olha o nosso denominador aqui, ó. Então eu consigo simplificar n menos 2 fatorial em cima e embaixo. Portanto, sobrou para a gente n vezes n menos 1 menos 2 sobre 2. Só que aí, pessoal, isso, né, quando eu faço esse cálculo, ele é exatamente a fórmula das diagonais, né? Então, a fórmula do número de diagonais que um polígono de n lados possui é dado por D igual ao lados vezes lado menos 3 sobre 2. Essa é a formulinha que você vai ver na aula de geometria plana, né, que vocês vão ver com o Carlos. Está demonstrado aqui para vocês utilizando combinatória, tudo bem? Então é isso, gente. Só uma curiosidade acerca desse assunto que eu acho que seria pertinente, pelo menos vocês verem onde essa história de combinatória, né, pode ser utilizado, além da probabilidade que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Um abraço para todo mundo aí.